segundos. Ok. É água. Quero. Pega. Quero. Não, Debrando, pega. Salve, salve, internautas! Hoje, sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, né? A gente começando aqui o nosso 15º episódio do podcast Vitrines. A gente já inicia pedindo a você que está nos acompanhando aí para curtir, né? Compartilhar, se inscrever na nossa página, dar o like, né? Não custa nada dar o like aí para dar uma moral aí pra gente, para que a gente possa crescer. Que a gente possa crescer aí cada dia mais, né? E continuar realizando esse programa tão bacana aqui, que a gente traz pessoas do nosso convívio, empresários, empreendedores, pessoas comuns. E o intuito do podcast é levar conhecimento, é levar histórias bacanas para que os nossos internautas acompanhem, né? Muitas das vezes a gente conhece a pessoa, mas não conhece a história do cara. Então, assim, a gente aqui para justamente fazer esse papel, né? Deixar que o nosso entrevistado se apresente, conte a sua história, de onde ele veio, para onde ele quer ir, né? O que ele já construiu na vida. E hoje não vai ser diferente. A gente hoje entrevista o jornalista, músico, né? Cantor, meu amigo, já de algum tempo. A gente fez uma amizade muito bacana lá na prefeitura, a gente trabalhou junto. O Hélio, a gente teve um programa de rádio junto, viu, Débora? E assim, eu sou um cara que eu admiro muito o trabalho de Hélio, pelo profissionalismo dele. Ele é um cara profissional. Obrigado, é um cara que dedicado ao que faz. E eu não poderia deixar de convidá-lo para vir para cá, para falar um pouco da sua vida, da sua história, para os internautas. E a gente sempre começa dando moral para quem nos dá moral. A gente coloca aí os nossos anunciantes, né, pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, porque não é fácil, né, manter um podcast desse, a despesa é muito alta, mas a gente tem amigos que estão sempre nos ajudando. Vamos lá, Hildebrando. Ó, ei. É isso aí, estamos de volta aqui ao vivo, né? Pelo YouTube, pelo Facebook. Então, assim, a gente disponibiliza aí esses dois canais para que você possa nos acompanhar, interagir conosco aqui, mandar pergunta. Você fica à vontade aí, a gente aqui, o Podcast Vitrines, ele tem uma marca que aqui é zero burocracia, zero, aqui é tudo tranquilo. Aqui eu sempre digo ao entrevistado que ele fica à vontade. Eu quero que ele se sinta bem aqui nesse espaço, né? Então a gente vai começar a entrevista de hoje, né? Apresentando meu amigo, jornalista, músico, produtor cultural, Hélio Barbosa. E a gente sempre começa, Hélio, fazendo uma pergunta simples. Quem é Hélio Barbosa? Muito bem. Boa tarde, né? O pessoal que assiste o Vitrines, Ednei Soares,
todos os telespectadores. Primeiramente, Ednei, eu queria dizer que parabéns aí pelo empreendimento, né? Que a gente sabe que não é fácil a gente ousar, né? Investir no empreendimento assim, de comunicação aqui na cidade de Patos. Apesar de estar bem concorrido, mas a gente sabe que quem busca trabalhar com qualidade, compromisso, a gente procura achando o espaço da gente. E parabéns aí pela iniciativa, certo? Obrigado. Você já começou, já está no caminho, é o que vale, né? A gente vai melhorando. Durante o caminho a gente vai Exatamente. se organizando, se adaptando. E Hélio Barbosa é um cara que desde a adolescência, infância, era inquieto, gostava de muito da área artística, de desenhar, e porventura eu pendi para esse lado, né? Artístico, comecei a cantar, mas também fui me envolvendo com outros trabalhos, comecei a trabalhar cedo, com serigrafia, já fiz muita coisa na vida, né? Até chegar a ser jornalista, né? Me formar em jornalismo e trabalhar com comunicação, continuo até hoje. Mas, no geral, sou um cara, me considero um cara criativo, sabe? Um cara verdadeiro no que sou, no que digo também. Muitas vezes até as pessoas até se assustam, mas eu prefiro mostrar quem sou do que, sabe, tá com subterfúgio. Sabe? Mostrar a realidade, né? Não gosto Muitas de das vezes, principalmente hoje em dia, com sinceridade, principalmente, né? Com as pessoas e comigo também. E é isso, cara. Eu sou um cara que gosta muito de experimentar, de trabalhar com coisas diferentes, mas na área de comunicação que eu me encontrei, né? Eu tô atuando nela e gosto muito dessa coisa que a comunicação proporciona, né? Hélio, qual foi o seu primeiro trabalho? Assim, profissional mesmo, assim, que você Trabalho. para receber salário. Sim, sim. Meu primeiro trabalho foi com serigrafia, cara, lá na Carreiros. Bem-vindo Lembra ao onde clube. era? Lembro, Você trabalhei lá trabalhou também. lá? Pronto, lá na Carreiro, ali, que ficava ali próximo à ponte do Jatobá, ali perto do Queiroz, né? Isso. E eu trabalhei a primeira vez, né? Na época eu tinha terminado os estudos, né, do Vera Cruz. E por algum motivo, acho que, não sei, eu tava meio perdido assim, não sabia o que fazer no vestibular. Fiz um vestibular totalmente errado para mim na época, que foi engenharia civil, nada a ver. Aquela história que você sabe o que fazer e faz qualquer coisa, entendeu? Logicamente que não passei, né? Que é a área de exatas, eu não gostava, né? E fiquei naquela, faço o que agora, né? E querendo, né? Pegar o primeiro dinheiro e tal, e surgiu uma oportunidade na Carreiro. Por intermédio de 2 amigos meus que trabalhavam lá já. Então eu entrei na Carreiro, não sabia muita coisa de serigrafia, mas fui aprendendo. E passei ainda 7 anos na Carreiro, trabalhando, né? Foi uma experiência bacana, porque ali eu aprendi aquela história que todo jovem tem que aprender um dia, que é seguir regras, seguir horário, né? E dar valor ao dinheirinho suado que você ganha todo mês, né? Exatamente. Aproveitando, né, o ensejo, mandar um abraço para o nosso amigo Josélio, que eu acredito que foi seu colega. Foi, José foi quem E foi meu responsável por eu entrar lá na Carreiro E foi também. meu colega também. A gente trabalhou junto. Eu acredito que você deve ter trabalhado antes de mim. Acho que foi. Eu fui em seguida, logo. Então, mandar um abração para Josélio. Josélio que tem um bar, ele ainda tem um bar. Tem o Infernos Bar. Infernos Bar, o nome do bar do cara. E aí, Debrando, você beberia num bar Mas desse? é bem a cara dele mesmo. Mas Josélio é um cara bacana. É um cara do bem. Apesar do nome do bar, ele é um cara do bem. Do bem de verdade. E essa época, qual era a sua idade nessa época? Você lembra? Nessa época eu era já bem avançado já, cara. Eu acho que eu tinha uns 19 anos já. Já Porque- tava no mundo, Tinha que trabalhar já, né? Nessa época aí. Porque mãe sempre foi aquela história. Mãe queria que a gente desse prioridade a estudo. Ela nunca me quis ver assim, trabalhando antes de terminar os estudos, né? Acho que muitos pais de antigamente eram assim. Mas chegou um momento que eu queria, né? Por mim mesmo, não, quero ganhar meu dinheiro. Então, eu fosse a barra e consegui esse primeiro trabalho, né? E por aí fui, né? E depois, passei 7 anos lá, como eu disse. Aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer jornalismo. Eu fiz, né? E as coisas foram acontecendo, né? Foram uma sequência atrás da outra. E hoje eu estou aqui trabalhando com comunicação, graças a Deus. Você é filho de Patos? Eu sou filho de Patos, daqui da cidade de Patos. Meu pai é daqui também, minha mãe. O meu avô, que era de Campina Grande, o meu avô paterno, né? Mas pai nasceu aqui, mãe também, e eu também nasci aqui, sou daqui mesmo, de Patos. Tudo bem. A gente sabe, né, da sua história, a gente sabe que você é músico. Quando foi que a música entrou na sua vida? Bom, a música entrou justamente quando eu ainda estava na escola, né, no colégio. Eu andava com uma turminha que gostava muito de música, de rock, né? Você sabe que antigamente não tinha internet, então o pessoal que
tinha alguma afinidade, algum gosto parecido com o outro, eles costumavam se encontrar, fazer aqueles grupinhos, né? E eu comecei a andar com o pessoal que curtia rock, né? Então era natural. Então, com aquela brincadeira de falar sobre rock e tal, escutar música, eu comecei a tomar gosto para querer cantar um dia, né? Sabia nem o que era cantar nem nada. Só que um dia as coisas vão aparecendo. Um dia você se encontra com outro que parece com você, que já toca, aí outro toca outro instrumento e as coisas vão acontecendo. E a gente fez uma banda, eu